Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Como? Boa tarde, boa noite, porque é uma tarde e noite, não é verdade? Especialmente na casa de Bezerra de Menezes. É uma grande alegria vir a esta casa. Hoje eu vou concentrar todo o trabalho nas vibrações para uma grande amiga que está aqui, ao meu lado. Porque, e no final, como o nosso diretor já falou, vou fazer a prece, vamos orar por esta grande amiga, a Djanira, que mora em nossos corações já há muitas décadas. Vamos vibrar por ela com o coração e com o amor. Quando eu abracei ela lá fora, eu disse, é um abraço do Dr. Bezerra de Menezes. Talvez ele esteja agora com essas vibrações conosco, nesta casa, que ele é o patrono, o benfeitor, o amigo. Quem sabe? E o nosso estudo de hoje, vamos falar do Consolador prometido. Mas eu quero a participação de todos. Doutrina espírita não é sentar e ficar escutando, não. É participação. Vou perguntar e vou esperar a resposta. Se ninguém responder, eu vou ficando. Conversei quietinho ali com a Djanira, ela já me autorizou ficar até as 11 horas. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Para falar do Consolador prometido, precisamos falar das 3 revelações. Quais são elas? A primeira vem com Moisés, representada por ele, porque vem com os profetas. Moisés é só a representação da primeira revelação. Mais ou menos, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. É a preparação da vinda do governador planetário. Depois, Jesus, a chegada do governador, trazendo os valores do Espírito. Tudo isso nós vamos falar um pouquinho até o final. E no século XIX, com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, chega a terceira revelação, que nós conhecemos como doutrina espírita. Vamos lá. A humanidade da era cristã recebeu a revelação divina em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a justiça. O Evangelho, a revelação insuperável do amor. Alguma dúvida? A libélula. Que lindo, né? O Espiritismo, a sublime tarefa da? Todo mundo tem dúvida sobre isso? É a verdade? É a verdade. Vamos lá. Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberanamente Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou bases da verdadeira fé. O povo de Israel, libertado do Egito, nos traz a confiança nesse Deus único, que já era conhecido no Egito, mas só entre os iniciados. O povo do Egito seguia vários deuses. Vários deuses. O Cristo acrescentou a revelação da vida futura, assim como as penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Está entendido isso? Alguma dúvida sobre isso? Todo mundo vai morrer? A morte existe? Que morte que existe? Do corpo, muito bem. Estou gostando, tem que participar mais. Do corpo físico. O espírito permanece?
Sim. E revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. Então nós estamos vivendo hoje o que plantamos no passado? Está todo mundo contente com a vida? Falem do coração. Está todo mundo contente com a vida? Então, começamos agora a plantar coisas boas. Porque aí, no futuro, teremos eu vou virar para cá. Oi. Vou virar para frente, para não esbarrar nele. Sensível. Isso é tecnologia, tá, gente? De alto gabarito. Então, vamos lá. Longe de negar ou destruir o Antigo o Novo Testamento, e o Novo Testamento, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, que ele revela e lembra tudo o quanto o Cristo disse e fez. Lembra? Lembra. Por que ele lembra? Porque nós, quando a gente precisa lembrar de uma coisa, porque a gente fez o que, gente? Esquecemos. E ele sabia disso. Porque ele já falou, enquanto estava entre nós, que ele enviaria. Nós vamos falar isso aqui. Um Consolador. No centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo, o governador planetário, o nosso guia e modelo, como fundamento de toda luz e de toda sabedoria. É que, com o amor, a lei manifestou-se na terra, em seu esplendor máximo. Esplendor máximo quer dizer o quê? Que tem alguma coisa além? Não. Jesus encarnou no planeta que ele, com uma pleiade de espíritos, ajudou a construir. Ele veio por necessidade? Ele veio por... Gente, não vamos dormir não, vamos participar, não é bom participar? Estudar é ótimo, é uma beleza. Ainda mais quando se fala de Jesus. Não é, presidente? Claro. Ele veio por amor. A quem? A nós. O Pai o enviou para o convite. Qual foi? Porque o Evangelho, a gente entende na Bíblia, né? Bíblia não é o Evangelho. Bíblia é só a biografia do Evangelho. Quem é o Evangelho? O Evangelho verdadeiro. A vida do Cristo. O Cristo. Porque ele recebia direto do Criador. Ele é co-criador em plano maior. Alguma dúvida? Ele não chegou a dizer isso? Eu e o Pai somos um. Um o quê? Em pensamento. Em pensamento direto. Então tudo que ele falava não era dele só, era do Criador. A justiça, a verdade, nada mais são que os instrumentos divinos à sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. Alma da redenção de toda a humanidade. Vamos lá. A terceira revelação, com a função de estabelecer a verdade, que envolve o espírito, sob todos os aspectos, sua natureza, origem e destino, se faz para a humanidade pela luz do Espiritismo. Por que verdade? Vocês não estão com uma pulguinha atrás da orelha? Por que verdade? Será que andaram contando mentira para a gente? Até o século XIX? Tem gente que faz assim, ó. Contaram. A doutrina espírita matou a morte?
O inferno existe? O céu é eterno? Então, agora nós temos conhecimento da verdade. Vamos lá. Então tem esse tríplice aspecto aqui, ciência, filosofia e religião. No meio disso tudo, Jesus. Jesus. Porque é o nosso governador planetário, o nosso guia e modelo. Na pergunta de Kardec, ele faz lá no Livro dos Espíritos. Qual o espírito mais evoluído que teve entre nós? A resposta mais simples. Jesus. A ciência e a filosofia vinculam a Terra a essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Onde está o céu? Ninguém sabe, gente. Não? Dentro, muito bem, Jorge. Dentro de nós. O céu ou o inferno está dentro de nós. Porque quando nós chegarmos no plano espiritual e formos prestar contas das nossas atividades, conosco e com o próximo, onde está o tribunal? Na nossa? Muito bem. Então vamos. Muito bem. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais em todas as religiões. Deus, a alma e a vida futura. Que vida futura? Então ele mata a morte, porque a vida continua. Continua. Esta passagem na Terra é apenas um período, mais ou menos até 130 anos. Quem quer viver até lá? Ninguém quer viver até lá não, gente. Mas é 130. Já tem gente que vai passar, que já está encarnada. Implantada na Terra por inúmeros espíritos que se identificam coletivamente como espíritos de verdade, teve na codificação de seus ensinamentos o trabalho primoroso de Allan Kardec. Primoroso. E um trabalho hercúleo, muito grande. Era muita coisa. Não tinha, gente, internet. Não tinha Google. Não tinha pergunta à inteligência artificial. Não. Tinha carta, papel e não tinha luz. Depois veio. Vocês imaginam assim, isso? Muitas perguntas espalhadas, muitos cadernos a ser lidos, porque depois que ele entra e ele se dedica a isso, foi um trabalho. Graças a Deus, ele não estava sozinho. Quem estava do lado dele? A esposa? Que lindo! Qual é o nome dela? Amélie? Vamos dar graças a Amélie. Vamos dar. Vamos lá. Mostrando a ascendência do espírito sobre o corpo físico, a sua imortalidade e individualidade após a desencarnação, bem como as relações entre o mundo material e o espiritual. Destrói o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. O verdadeiro interesse nosso, começando por agora, pelo estudo, o que disse o Espírito Verdade. Espíritas, primeiro mandamento, amai-vos. Segundo, é o que nós estamos fazendo agora. Buscando a instrução espiritual para que possamos colocar em nossa vida de relação. Ou seja, viver. Não é isso? É isso ou não é, gente? Sim, botar em? Tá fraco, né? Com vontade, botar em prática. É difícil ou fácil? Que? Não, é fácil. Depende da nossa? Então é fácil, está lá no Livro dos Espíritos também, porque Kardec faz essa pergunta.
919, não é isso? É fácil. Depende sempre da nossa vontade. Vamos lá. Sua moral é a moral cristã, pois fortalece o cristianismo em nós, esclarecendo-nos. O que somos? Matéria ou espírito? Espírito, revestido com um corpo físico. Um corpo físico, que é uma, segundo André Luiz, uma roupagem, uma veste. De onde viemos? Eu vim de Niterói, junto com Carmen, minha coordenadora. Nós viemos do plano espiritual. A nossa casa é aqui? Como é o nome daquele livro que o Chico psicografou em 1942, que o André Luiz apareceu pela primeira vez? Como é o nome do livro? Então, onde moramos? Em nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual. Plano material é só para evoluirmos, para aprendermos a jornada até chegar espírito puro. Muito bem. O que estamos fazendo na Terra? De férias em Cabo Frio. Não, nós... Viu, diretor? Ele está desligando sozinho mesmo. Tá não? Olha, que foi um espírito trevoso que apertou aqui, hein? Olha aqui minha mão. Então vamos lá. O que estamos fazendo na Terra para evoluir? Por que sofremos, então? É necessário sofrer? Sim ou não? Sim. É necessário sofrer porque nós estamos colhendo o que? Mas se eu faço coisa boa e começo a trabalhar isso e melhorar a nosso caminhar nessa jornada, é necessário sofrer? Não. Sofrer tem muitos caminhos. Depois eu vou trazer uma palestra e falar sobre sofrimento. Tá, diretora? A presidente já me autorizou, eu trago depois. E qual é a nossa destinação futura? Chegar a espírito? Espírito puro precisa encarnar? Que beleza! Acabou a ginástica, né? Acabou a academia, dieta. Acabou. Acabou. Pode comer o que quiser. Vamos lá. Ao mostrar a verdade, o Espiritismo, terceira revelação de Deus aos homens, chama a si a função de... O George falou aqui. Consolador prometido por Jesus. Será que a doutrina espírita é consoladora? Imagine nós outros sem a doutrina espírita, senhora presidente. Carmen, sem a doutrina espírita. Imagine nós. Não dá. Não dá. Sem esse conforto dessa espiritualidade nos auxiliando. Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Sheila. Sheila. Quem falou Sheila? Sheila. Uma vez, Carmen fez uma palestra no Amor e Caridade para falar da Sheila. Ela trouxe umas flores. Quando ela me entregou as flores, eu comecei a tremer. Ela falou assim, o que houve? Eu falei, não sei, estou sentindo alguma coisa. Ela, são essas vibrações que estão nas flores, que é de Sheila. Eu digo, por que você não me avisou? Senão eu não ia nem pegar, porque... É isso que a espiritualidade nos convida, a participar destas vibrações. Vamos lá. Com as provas da sobrevivência da alma e de suas relações com o plano físico, cabe, portanto, ao Espiritismo a importante tarefa de consolidar no coração do homem a certeza da imortalidade. Nós somos imortais.
então se nós somos imortais, o que eu não consigo fazer nessa, posso fazer na outra? Não. Não. O que tem para fazer nessa, nós vamos fazer nessa encarnação. Porque tem espírita que diz assim, nessa eu não consigo não, vou deixar para a próxima encarnação. Próxima encarnação, não. Por quê? Não vai ter a configuração desta. E outra coisa, segundo informações da espiritualidade, a fila para reencarnar está muito grande. Porque para a gente reencarnar tem que ter um conjunto de coisas que a gente não tem nem ideia de como funciona isso. Alguém lembra da última encarnação? Ninguém lembra, gente. Tem certeza? Nem com a sua sogra em casa? Você lembra, não? Tem certeza? Então vamos lá. Mateus 5:17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei, que lei que ele está falando? É o Cristo. Qual lei? Lei de Deus. Esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota em um único ponto. O que ele está dizendo com isso? Que tudo vai se cumprir, até a Terra chegar à condição de planeta celeste. Qual é a missão do Cristo? Levar o planeta à condição de planeta celeste. Este é o projeto original. Nós estamos em qual fase? Qual é a fase do planeta, gente? Não vi nada. Nós estamos num planeta de... Antes disso era o quê? Primitivo. Então a gente está no segundo. Então não tem espírito puro nenhum aqui? Não. Nem desencarnado. Tem os benfeitores. Os espíritos puros estão só de lá de cima inspirando, porque os benfeitores estão aqui. Vocês estão vendo os espíritos aí trabalhando? Quem vê? Ninguém vê. Mas eles estão. Estão trabalhando. Aqui, do meu lado. Vamos lá. Estou assustando vocês, gente? Quem tem medo de espírito? Levanta a mão. E ninguém. Que bom. Porque tem casa espírita que você pergunta, quem tem medo de espírito? Levanta a mão. Tem medo de espírito? Nós somos espíritos. Encarnados. Mas tem medo de espírito desencarnado. Espírita com medo de espírito desencarnado. Vamos lá. Consolador prometido. Se me amais, olha o que disse o governador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Estará em vós. Vamos lá. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Recordar tudo. Então, realmente, a gente ia esquecer. E tinha coisa que ele disse que foi dito ao longo de 18 séculos. Então, demos graças ao Consolador prometido. Vamos lá. Revelação espiritual. Houve uma revelação espiritual da preparação da chegada do Consolador prometido. Houve uma reunião no plano espiritual, quando? 31 de dezembro de 1799. Réveillon de 1799.
está neste livro, Cartas e Crônicas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito, irmão X. Quem é o irmão X? Humberto de Campos. Tem a página Kardec e Napoleão. Recomendo, eu não vou colocar ela toda aqui não, só vou botar um trechinho para a gente ter uma ideia. Logo, começa assim. Logo após o 18 Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera primeiro cônsul da República Francesa, Napoleão Bonaparte, nesta página que Humberto de Campos nos traz através da psicografia de Chico, ele revela quem é Napoleão. Porque os espíritos revelam para ele e ele revelou para nós outros. Que espírito é aquele de Napoleão? Quem era? Alguém lembra aí? Não? Silêncio. Não dá spoiler. Ele é um espírito que já viveu na Terra e fez muita coisa errada. A convite de Jesus, ele vem como Napoleão Bonaparte para reunir aquele país, para unificar aquela região, porque ali ia chegar o Consolador prometido. Então, aí ele vem, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcar a entrada significativa do novo, porque o Humberto de Campos faz uma relação enorme nessa página. Quem estava lá? Espíritos de todas as religiões, de todos os espíritos envolvidos com a evolução do planeta, encarnados e desencarnados. Nesta reunião, vem trazer a presença do apóstolo que vai trazer o Consolador prometido na Terra. Kardec. Ele vai apresentar o espírito desse apóstolo para aquela comunidade de espíritos. Olha que beleza. Deus te abençoe. Viu? Desligou sozinho. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Alguma dúvida? O terceiro milênio na Terra. O novo século. O século XIX. Com ele, chegaram grandes espíritos encarnados na Terra. E assim ia prosseguir. Ia ser o século XIX, o século XX, nascer missionários em todas as áreas. A ciência evoluiu? Muito? Muito. A filosofia? O pensamento? Muito bem. Então vamos lá. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á em indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento, que, até hoje, encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. O inferno existe, gente? Não. Inferno sem perdão acabou. Não existe isso. Mas tem gente sofrendo até hoje com isso. Tem espíritos que chegam na nossa reunião mediúnica dizendo que estava dormindo, que ele tinha que voltar a dormir porque ele estava esperando o quê? O julgamento? Pois é, gente. Olha a missão dos espíritas. Vamos lá. Confiamos, pois, ao teu... Aí eu já dei um salto, já fui quase que para o final da página, quando o Espírito, verdade, fala. Confiamos, pois, ao teu Espírito valoroso. Com quem que ele estava falando? Com Napoleão Bonaparte. Governança política dos novos eventos, e que o Senhor te abençoe. Então, ele quando chega e Kardec é apresentado, ele se ajoelha e chora nos pés de Kardec. Que ele reconhece.
aquele espírito. Kardec então o abraça, o envolve em vibrações, porque ele estava encarnado, ele foi desprendido do corpo físico para participar da reunião. Cânticos de alegria e esperança anunciaram-nos nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inolvidável Assembleia se dissolvia. E Kardec era trazido para a Terra, para de novo, para o seu corpo, por Kardec. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até ligá-lo ao corpo na carne, no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação nascia num abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, pontinho, pontinho, pontinho. Será que ele conseguiu? Será que ele cumpre a missão até o final? Ou ele se fica endeusado com o poder? O que vocês acham? A página que o George leu hoje é isso. Os valores materiais, às vezes, vêm para que possamos saber administrar o poder, o dinheiro. Se nós não soubermos, é gravemente para nós outros um peso. O Consolador prometido. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Se ele viesse antes das ciências, daquelas novidades todas que aconteceram no século XIX, que foi o século das luzes, pelo iluminismo, pela mudança de pensamento, nós íamos compreender? Não. Então ele veio no tempo certo, na hora certa. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele veio no tempo certo, porque tem muita gente que diz, por que você não fez isso lá atrás? Por que o Cristo não fez isso? Não era possível. Se nós pararmos para pensar um pouco, fazer uma reflexão, na época do Cristo, a mulher valia alguma coisa? Valia. Era complicado. Ainda é? E jamais você vai me ver falar isso. A minha esposa é a chefe. Não é não? Se eu quero fazer alguma coisa, eu chamo ela de princesa. Princesa, eu vou fazer isso, tá? Tudo bem? Claro, pode. Não, faz agora não. Vou fazer. O que eu vou fazer? Que bom que é assim. Que bom. Porque nós somos espíritos. Um dia estaremos num corpo feminino e outro no corpo. Então a gente vai vivendo as duas experiências. Essa é a doutrina espírita. Vamos lá. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. E se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que este disse foi esquecido e mal compreendido. Como falei, eu ia repetir isso várias vezes para a gente poder entender por que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Ele sabia como ia acontecer as coisas. Quer ver? Francisco Xavier tinha noção do que ele ia passar total na Terra? Não. Mas ele começou, no final, a ter uma visão do seu futuro. Tanto é que o que aconteceu com ele? Ele foi capturado pela espiritualidade. Agora a sua vida é nossa, no final. Aí ele teve um prolongamento para terminar a obra e terminou. Divaldo é a mesma coisa. Divaldo agora passou, por um momento difícil, por um momento de doença, natural, porque ele está na Terra encarnado, mas ele já sentiu também que já foi desapropriado. Desapropriado.
Quando chegamos perto desses espíritos missionários, nós sentimos essa vibração. Quantas vezes eu encontrava com a Carmen, que ele vinha no Rio de Janeiro. Era uma beleza aquele encontro. Uma beleza, um espetáculo, uma energia, uma coisa assim impressionante. Vamos lá. O Espiritismo vem à época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama aos homens à observância da lei. Opa, da lei. Quem trouxe a lei? Moisés. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Tinha como explicar de outra forma? Não. Se hoje eu falo assim, eu estou conectado, todo mundo pensa em quê? Internet, não é? O Wi-Fi. Será que Jesus tem Wi-Fi? De uma linha tão grande que a gente não tem nem ideia. O que nós estamos pensando agora, ele está ouvindo. Pensando, não é o que nós estamos falando, não, é o que nós estamos pensando. Porque a gente pode estar aqui no Trabalhador de Jesus, assistindo uma palestra, mas estou pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver isso aqui, tenho que fazer. Está perdendo tempo, porque o alimento agora é o alimento e o alimento material. Depois, isso, adorei isso. Depois a gente vai ver. Vamos lá. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra. E a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Ele é o Consolador, porque tira a dor? A prova? Não, ele tira a... Vamos pensar. Tira a... Esse é mais difícil, essa pergunta, né? Essa é para o Enem, né? Essa é do Enem. O Consolador prometido tira o desespero. Só o desespero. Ele não tira os nossos erros. Nós é que temos que tirar. Pelo nosso trabalho. Aonde? Qual é o lema que o Espírito de Verdade, inspirado, que Kardec trouxe, a frase: fora do Espiritismo não há salvação. É isso mesmo? Então é pela caridade que nós vamos? Isso aí, muito bem. Então vamos lá. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Não. Vamos manter a vibração? Deus te abençoe. Que chorem por quanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Quem são os anjos consoladores? Os espíritos superiores, os espíritos puros e toda a pleiade de espíritos que trabalham junto com Jesus, principalmente aqui no Brasil. Por quê? No Brasil. Vocês sabem por quê, gente? Como é que aconteceu lá em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Jesus transplantou a árvore do Evangelho. Para onde? Para o Brasil. Então, nós que estamos aqui, é um celeiro. Nós, espíritas, estamos sendo preparados para onde? Para o Brasil? Para o mundo. Preparem-se. Uma nova viagem vai começar depois que a gente desencarnar. Para outros países do mundo. Pode ser que na próxima, nós espíritas e tarefeiros, viu, senhora presidente? Não vamos ficar mais no Brasil. Vamos ser convidados a nascer em um outro país. União Soviética. Lá na Rússia. Na Ucrânia. Não.
Está ruim. É para lá. Jesus é o quê? O médico das almas. E nós somos trabalhadores da última hora. Fiquem tranquilos, nós estamos sendo preparados. Ninguém vai para lá não vestir roupa de guerra, porque até lá a guerra já acabou. Já vamos estar na regeneração. Fiquem todos calmos, tá, gente? Não percam o domingo. Fiquem felizes. Todo mundo sorrindo. Vamos lá. E nós? Aí vem nós. Eu trouxe uma colocação do André Trigueiro, que eu achei muito interessante. Não a primeira frase, que a primeira frase está na codificação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas mais... então nós temos mais inclinações? Não tem anjo aqui, não? Não? Temos mais inclinações? Temos. E o que a gente tem que fazer com ela? Domar quer dizer o quê? Quando a gente doma um cavalo, ele é bravio. Aí a gente doma ele e fica... Jesus disse isso. Os mansos herdarão a terra. Que legal, né? Então Kardec está certo? A doutrina está certa? Está tudo bem. Nós temos que começar a domar as nossas más inclinações para que nos tornarmos os herdeiros da terra. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele. E sempre o consegue, se tem firme a... Falei disso no começo, não foi? É fácil ou difícil? De novo, é fácil ou difícil? Não é difícil, depende da nossa vontade. Porque quando a gente acha que é difícil, a gente tira a vontade e bota o difícil. Quando a gente acha que é fácil, a gente tira o difícil, bota a vontade e fica fácil. É igual andar de bicicleta. É difícil, vou cair. Aprendeu, esquece? Então pronto. O Espiritismo deve ser compreendido como a aplicação às morais do Cristo nos ensinou. Para saber quais são, devemos viver os ensinamentos do Mestre Jesus. É só estudar? Não. É só aproveitar a palestra pública? Não. Nós temos que vivenciar. Vocês já viram a palestra do Evangelho Redivivo de Carmen Silveira? Não? Vejam. Ela traz exatamente o trabalho da espiritualidade do Evangelho Redivivo. A mudança que é necessária para a jornada. Evangelho Redivivo é fantástico. É fantástico. Tem na internet um encontro desses coordenadores e diretores, a Carmen inclusive estava lá, na FEB em Brasília. Quem não viu ainda, está lá na internet. Está lá no YouTube. Assistam. Eu vi no dia ao vivo. Vi ao vivo, no dia. Muito bom. Um dos méritos da doutrina dos Espíritos são os esclarecimentos lúcidos acerca das informações contidas no Evangelho. Lúcidos. E o futuro? Aí a gente já vai finalizando. Não acabou não, tá? Quando eu falo finalizando, não quer dizer que acabou. Vem coisa por aí. Vamos lá. Pergunta 798 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Só nós espíritas aqui reunidos todo domingo, no Amor e Caridade, segunda, domingo, sexta-feira. É só isso? Olha o que os Espíritos responderam. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era da história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse do que contra? Por que o interesse? Vamos ver. Porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo. Umas pelo amor próprio, outras por causas inteiramente materiais.
Hoje quem é milionário está pensando no livro dos Espíritos? Está pensando no mundo, em evoluir no mundo espiritual? Está entendido? Por que muita gente prega que isso é bobagem, que isso é coisa do demônio, que isso é coisa... E assim vai, até hoje. Depois de provas incríveis. A maior prova que nós espíritas, sabemos, a mediunidade de Valdo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, José Raul Teixeira. Como esses missionários trouxeram tanta coisa? Por eles só? Não. Pergunta 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Olha Kardec. Pergunta inteligente e resposta inteligente. Conhece bem poucos homens a quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como por encanto. Existe Harry Potter? Só no cinema, não é isso? A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode. Então, nós estamos no processo. Não temos que nos considerar espírito puro ou qualquer outra coisa. Eu vou botar aqui daqui a pouco, didaticamente, como Kardec fez. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. 801. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Por que demorou tanto? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa... Clara a resposta. Se eu falasse, vocês não iam entender nada. Então, tinha que ser agora. Tem gente que não entende hoje. Com internet, com informação, com inteligência artificial, com tudo. Não consegue entender ainda. Cada coisa tem seu... Então há o tempo de plantar e o tempo de colher. Influência do Espiritismo no progresso. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com os seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. A doutrina espírita está plantando. Aliás, já está colhendo, que plantando seria os primeiros 100... Já passou? 1857, os primeiros 100 anos, 1957. Segundo período, vai até quando? 2050. Então nós já estamos na prática. Temos que botar em prática. Vamos lá. Para concluir. Ser espírita, então, não é um tipo de comportamento específico ou uma exigência. Ser espírita é desenvolver critérios de avaliação da realidade que lhe permitam raciocinar, compreender, avaliar tudo o que existe e estender a realidade baseados nesses 5 princípios. Vamos lá. Existência de Deus, tranquilo? Tranquilo? Imortalidade da alma. Comunicabilidade dos espíritos. Ele vai chegar lá. Comunicabilidade dos espíritos. Reencarnação. Quem acredita na reencarnação? Levanta o braço. Não. Reencarnação não é mais acreditar. Reencarnação é o quê? Lei. Lei natural. Que eu não acredito em reencarnação. Desculpa, mas você vai reencarnar. Acabou. Isso. Agora eu falei igual a carne. Acabou. Evolução espiritual. Aí é tranquilo, né, gente? Por favor. Evolução espiritual. Então vamos lá. Podemos classificar, Kardec, podemos classificar em 3 ordens principais os espíritos.
Primeira ordem, espíritos. Segunda ordem, bons espíritos. Terceira ordem, nós estamos em qual categoria? Terceira? Tem certeza? Todo mundo concorda? Terceira. Tá bom. Então vocês escolham ali a classe que vocês pertencem ali, ó. Olha lá. O que vocês são? Sexta? Olha lá. Vocês são o quê? Batedores, perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos ou impuros? Esse é a terceira classe. Algum? Neutro, pelo menos? Isso é didaticamente, tá, gente? Didaticamente, Kardec nos trouxe essa divisão. Batedor que bate, tá, gente? Espírito puro, não. Espírito puro já é a primeira classe. Segunda classe são os sábios. Na terceira classe somos nós. Nós já estamos, está vendo essa faixazinha azul que sobrou lá em cima? Nós já estamos por ali. Por quê? Porque, olha só o que é o espírito aqui embaixo. Predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal. Nós temos propensão ao mal? Já? Ainda? Muito pouco. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Nós estamos nessa condição? Não, a gente já saiu. Nós espíritas, que domamos as nossas más inclinações por esforço e vontade, já saímos. Nós acreditamos em Deus, nós fazemos o bem e nós seguimos o que foi dado pelo Espírito de verdade. Fora da caridade, não há muito bem. E assim, a gente termina a nossa reflexão da tarde e noite. Eu queria agradecer a participação de vocês. Está vendo como ficar acordado é melhor do que dormir? A gente aprende muito. Muito obrigado, que Jesus possa nos encher de amor, para que a gente possa levar essa doutrina para muitos corações, que a gente está precisando consolar aí. Muita gente. Muito obrigado. Vai fazer a prece daqui a pouco, tá? Vamos agradecer ao Cássio, né, pelo estudo. É tão bom a gente ser acolhido, né? Então, o Consolador, ele envolve nosso íntimo, né? Ele consola nosso íntimo que só nós conhecemos. Então, gente, vamos estudar. A lista do André Luiz já está aqui na mesa para quem queira estudar na sexta-feira, às 18 horas. Vamos pedir para que, se alguém quiser confraternizar, conversar, usem os espaços e visitem, né, a cantina, a livraria, a pechincha e o bazar, tá? Os trabalhos continuam, nós precisamos do silêncio aqui no salão para que a gente possa energizar e auxiliar no passe. Seguiremos pelas fileiras, como já sabemos. As crianças e os pais têm prioridade de tomar passe primeiro, tá? O Cássio vai encerrar agora com a nossa prece. Então, meus irmãos, eu queria revelar uma benevolência da espiritualidade. O microfone estava sem pilha. Como que ele funcionou? Alguém conta para mim como que ele funcionou depois? O diretor falou, chegou aqui e falou, não, ele está sem pilha. E como que ele funcionou? Está vendo o amor, o que que faz, presidente? Está vendo aí, Jailton? Então vamos orar, gente. Vamos orar. Essa prece é para minha amiga do coração. Por quê? Porque há muito tempo eu cheguei nessa casa aqui para fazer a palestra nervoso. Primeira vez, era uma casa grande. E é ainda. Mas era muita gente. A pandemia veio e nos tirou um pouco isso. Mas, né? Ficava tão cheio, tão bacana, tão bom. Eu fiquei nervoso, mas fiz o estudo. Hoje, eu já chego com o coração mais aliviado. Porque aqui encontro irmãos queridos como ela. Então vamos elevar o nosso pensamento. Vamos envolver a nossa Djanira, a nossa irmã do coração. E colocá-la nos braços do Dr. Bezerra de Menezes. Vamos dizer assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Rabone de nossas vidas, amigo e
incondicional de todas as horas. Maria, Mãe querida, Mãe Santíssima Senhora de nossas vidas, a minha Mãe de amor, a nossa Mãe de amor, que com o trabalho com o Dr. Bezerra de Menezes no plano espiritual possa envolver a nossa irmã querida de Janira, que é a nossa irmã do coração, responsável pela parte material de comando desta casa de luz, de trabalhadores do Cristo, que com tanto amor acolhe tantos espíritos encarnados e desencarnados. Mãe de luz, Bezerra de Menezes, envolva esta casa hoje em vibrações de amor, e essas vibrações possam chegar a essa nossa irmã pelos braços de Maria. Mestre, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por esta noite, obrigado por esta casa, obrigado pelo acolhimento, obrigado pelos estudos e pelo Consolador prometido, que chegou ao nosso coração pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, muito obrigado sempre por estar nesta casa, nesta noite, e que possamos levar daqui para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para a nossa vida de relação, todo este conhecimento, todo esse amor. Mãe, sua bênção de luz, Bezerra de Menezes, teu amor, espiritualidade amiga, muito obrigado. Que assim seja. Graças